Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a derivada da função f de x igual a 8 menos x ao quadrado pela definição. F' de x igual ao limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx com Δx tendendo a zero. Inicialmente, vamos reforçar aqui que a nossa função f de x é representada por 8 menos x ao quadrado. E que, no limite, nós temos que realizar a substituição de f de x mais Δx. Vamos fazer isso agora. F de x mais Δx. Note que x mais Δx está ocupando o lugar que é do x. Então, na função propriamente dita, vamos fazer a mesma coisa. Vamos escrever 8 menos, e aqui onde nós temos o x, nós vamos escrever x mais ΔX, e ao quadrado. Aqui nós temos um binômio. Vamos lembrar que, quando o binômio a mais b estiver ao quadrado, seu desenvolvimento pode ser realizado com o quadrado do primeiro número mais duas vezes o primeiro número pelo segundo número, mais o segundo número ao quadrado. Então, vamos desenvolver isto na nossa expressão substituída, em que f de x mais ΔX vai ser igual a 8, e nós temos menos, desenvolvendo, x será equivalente ao a e ΔX ao b. Expandindo então esse binômio, nós vamos ter o quadrado do primeiro número ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo números, 2 vezes a vezes b. Então, mais duas vezes x, que é o nosso a, e vezes ΔX, que é o nosso b. E mais o segundo número ao quadrado, no caso, b ao quadrado ou ΔX ao quadrado. Desenvolvendo mais um pouquinho, f de x mais ΔX será igual a 8. Distribuímos esse sinal. Menos e mais x quadrado, menos x ao quadrado. Menos com mais 2x ΔX será menos 2x ΔX. E menos com mais ΔX ao quadrado será menos ΔX ao quadrado. Agora que nós temos f de x mais ΔX já preparado, vamos nos voltar para o limite em questão, que é a derivada. Então, f' de x vai ser igual ao limite para... Nós temos ali f de x mais ΔX já calculado, e que é 8 menos x ao quadrado menos 2x ΔX e menos o ΔX ao quadrado. Então, reforçando, toda esta expressão representa a nossa f de x mais ΔX. Continuando aqui com o nosso limite, nós temos menos f de x, ou seja, menos, e a f de x é representada por 8 menos x ao quadrado. Lembrando que toda expressão é dividida por ΔX. Então, nós temos ΔX, com esse ΔX tendendo a zero. Podemos desenvolver mais um pouco a nossa expressão, fazendo f' de x igual ao limite em que 8 menos x ao quadrado menos 2x ΔX menos o ΔX ao quadrado ainda vão conter o menos com o mais 8, menos 8. E o menos com o menos x quadrado será mais x ao quadrado. Toda a expressão dividida por ΔX e o ΔX tendendo a zero. Observe que nós temos simplificações possíveis de serem feitas. Nós temos 8 com o menos 8 no numerador. Nós temos x ao quadrado negativo com x ao quadrado positivo. Todos simplificados. f' de x igual ao limite de... Nós teremos como resultado decorrente dessas simplificações menos 2x ΔX e menos o ΔX ao quadrado, e divididos por ΔX, com esse ΔX tendendo a zero. Agora, nós podemos reescrever essa fração, entre aspas, abrindo-a. Como assim? Ora, fazendo f' de x
que vai ser igual ao limite. E nós vamos escrever menos 2x ΔX sobre ΔX. Menos, e o ΔX ao quadrado, vamos fazer ΔX vezes ΔX, tudo dividido por ΔX. Lembrando que ΔX tende a zero. Agora, vamos também simplificar ΔX do numerador com o denominador em menos 2x ΔX. E vamos simplificar ΔX numerador com denominador na segunda parcela. E f' de x resultará então num limite, com o ΔX tendendo a zero. Depois da simplificação, nós teremos simplesmente menos 2x e menos ΔX. Como nós temos aqui uma subtração, ou uma operação entre dois números, em que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença, diferença dos limites, podemos aplicar, então, uma dessas propriedades dos limites aqui em nosso limite, fazendo f' de x, que vai ser igual ao limite de menos 2x para ΔX tendendo a zero, e menos o limite de ΔX quando ΔX tende a zero. Perceba também que menos 2x não contém acompanhando ΔX. Logo, vamos interpretá-lo como se fosse uma constante nesta questão, neste caso específico. E nós sabemos que o limite de uma constante é a própria constante. Logo, o limite de menos 2x, quando ΔX tende a zero, é o próprio menos 2x. E menos, na segunda parcela, aplicando o limite de ΔX, quando ΔX tende a zero, aqui vai ser zero. Ou seja, f' de x vai ser igual a menos 2x menos zero, ou simplesmente menos 2 vezes o x. Cabe recordar que esta não é a única forma de se obter esse limite. Existem outras formas também de se calcular essa derivada. Porém, como a questão nos solicitou que fosse realizada a derivada pela definição dessa derivada como um limite, foi o que nós fizemos. E com isso obtivemos, então, esse resultado. Bem, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo, galera. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!